A gente traz atualizações sobre a votação do processo de cassação do prefeito afastado de Borba, Simão Peixoto. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Luiz Henrique Almeida, que já está aqui ao vivo. Bom dia, Luiz. Traz os detalhes de como os vereadores lá do município encaminharam essa situação, né? Porque dependia deles a votação para definir se Simão Peixoto seria cassado ou não. Momentos de tensão, não é, Adriane? Muito bom dia para você, muito bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Essa votação foi realizada nessa quarta-feira no plenário da Câmara Municipal de Borba e o resultado ficou da seguinte forma: 3 votos a favor da cassação, 4 contra e 2 abstenções. A cassação levava em consideração várias irregularidades e crimes cometidos pelo gestor municipal, como, por exemplo, contratação direta e ilegal, frustração do caráter competitivo de licitação, peculato, que é quando o servidor público utiliza ali das suas funções para ficar em posse de um bem ou desviar recursos para ele ou para terceiros, além de corrupção passiva e ativa. E agora, mesmo com essa não cassação de Simão Peixoto, ele permanece, então, como prefeito de Borba, porém ainda afastado por conta de determinação da Justiça Federal. Em maio deste ano, Simão Peixoto e mais outras 10 pessoas foram alvos da Operação Garrote, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas. Na ocasião, na primeira fase, que foi realizada no dia 23 de maio agora deste ano, de 2023, Simão Peixoto não foi encontrado. Ele e a esposa ficaram foragidos e só se entregaram à polícia uma semana depois. Então, ele é suspeito de chefiar uma organização criminosa no município de Borba, integrada por familiares, servidores públicos e empresas do município, que tinha a finalidade de fraudar procedimentos licitatórios. O desvio dos recursos públicos já chega a quase R$105 mil. E após uma decisão da Justiça Federal no dia 14 de julho, Simão Peixoto foi solto mediante ao pagamento de fiança no valor que foi estipulado de 80 salários mínimos. Então, 2 dias após a soltura dele, Simão foi até uma delegacia aqui da capital amazonense para registrar um boletim de ocorrência. E uma das nossas equipes aqui da TV A Crítica acompanhou toda essa situação. O motivo não foi divulgado pela defesa de Simão Peixoto, mas essa equipe aqui da TV A Crítica, que estava lá no local no momento, constatou que Simão Peixoto não estava utilizando a tornozeleira eletrônica, o que era uma das determinações da Justiça Federal para que ele pudesse ser solto. Então, agora, diante de toda essa situação, com a não cassação de Simão Peixoto, ele vai permanecer, então, como prefeito do município de Borba, mesmo então sendo alvo de toda essa investigação pelo Ministério Público do Amazonas, então deve permanecer afastado até que a Justiça Federal opte por outras medidas e adote outras providências. Volto com você, Adriane. Olha, não me surpreende tanto, levando em consideração que já existiam várias outras denúncias por quebra de decoro do prefeito, né? Soco em presidente da Assembleia Legislativa, ameaça contra a vereadora e adversários políticos. E ainda assim ele permanecia no cargo sem grandes problemas, né? Só foi afastado por conta de um escândalo de corrupção investigado pelo GAECO. Mas, diante desse cenário, inclusive do afastamento ainda determinado pela Justiça, achei que os vereadores fossem ser minimamente razoáveis, que não foi, né? Por 4-3 acabou a maioria decidindo a permanência dele à frente da Prefeitura, ou pelo menos quando a Justiça permitir que isso ocorra, se permitir. Obrigada, Luiz, pelas informações. Simão Peixoto é aquele prefeito brigão, né? Que brigou no octógono. Esse aqui é o Roberto Cidade, o presidente da Assembleia Legislativa, que era presidente e continua e será presidente, né? Roberto Cidade, que tem o mandato mais longo de todos, à frente da presidência, inclusive já está eleito. Esse soco foi antes disso, mas ele já era presidente e estava no período de campanha eleitoral. Os dois se encontraram num comício, num palanque, e aconteceu esse soco. Além disso, ele também brigou com o adversário político lá do município. Essa briga começou na rua, aí falou assim, peraí, então vamos resolver. Aí ele organizou um evento para ele brigar, diante de todo mundo. Ele alega que era um evento beneficente, inclusive esse evento é investigado pelo Ministério Público, e
Ele é o que apanha, tá? Mas ele também ganhou a luta. Afinal de contas, ele era patrocinador oficial, né, do evento. Ganhou a luta e ganhou mais uma luta agora, lá na Câmara Municipal do município. Essa, me parece que ele ganhou com mais facilidade do que essa daqui, porque os vereadores votaram pela permanência dele à frente da prefeitura. E não é só por essas situações que a gente mostrou, por ameaça contra a vereadora do município, é principalmente pelo escândalo de corrupção que desviou o dinheiro do município. E não foi pouco dinheiro, não. E não foi sozinho. Ele, a mulher dele foram presos, pessoas do primeiro escalão, secretários. E esse esquema apontava o envolvimento de outras pessoas da família de Simão Peixoto dentro desse esquema criminoso. Aqui são alguns valores apontados. Essas empresas, né, teriam recebido os valores receberam os valores do município. Mercadinho do Primo, olha, a quantia, 29 milhões de reais. Esse dinheiro todo está sendo feito um levantamento para ver para onde foi e por que foi. Porque não bate. As despesas que declararam com as despesas que foram pagas, elas são incondizentes diante da realidade do município. E também se suspeita o favorecimento das empresas que ganharam licitação ou que simplesmente nem passaram por ela e que foram beneficiadas. Então, esse caso aí está sendo investigado. E esse Mercadinho do Povo, ouve o nome, Mercadinho do Povo, você imagina o quê? Comida, rancho. Sabe por que ele ganhou essa licitação? Asfaltamento. Asfaltamento. E Mercadinho do Primo, na verdade, né? Mercadinho do Primo ganhou uma licitação para asfaltamento. O mercadinho perto da sua casa faz asfaltamento? O daqui faz, pelo menos de acordo com esse contrato feito pela Prefeitura do município de Borba. Simão Peixoto só está afastado da Prefeitura por uma decisão da Justiça, porque se dependesse do parlamento do município, estaria à frente do município, comandando todas as coisas mesmo diante desse escândalo, da prisão. Lembra que ele fugiu? Ficou um tempo ainda, ele e a esposa dele fugiram, desapareceram e depois se apresentaram, depois de um tempo, à polícia, né? E ainda há essa decisão da Justiça que o mantém afastado da Prefeitura. Eu continuo falando sobre políticas e decisões na área de política. Ontem, o governador Wilson Lima anunciou mudanças no alto escalão do governo. As mudanças no comando de várias secretarias têm relação com as dificuldades no orçamento estadual, que enfrenta queda de arrecadação. O Comitê de Avaliação de Gastos do Governo do Amazonas apontou que a previsão era de uma arrecadação de 14,6 bilhões, mas hoje existe uma queda de 700 milhões de reais. Caiu também em 300 milhões o repasse do governo federal para o Amazonas. Por isso, um decreto deve ser publicado essa semana para reduzir em 25% gastos públicos e manter o equilíbrio das contas do Estado. Assim que a gente percebeu que nós teríamos dificuldades, a gente já começou a fazer os estudos necessários para que a gente chegasse ao decreto, à confecção do decreto e as medidas que nós estamos tomando. O que a gente está prevendo é que a gente consiga fechar as nossas contas, que a gente consiga pagar aquilo que a gente havia assumido de compromisso e não deixe de funcionar áreas que são essenciais. Como já falei aqui, saúde, educação, segurança, infraestrutura e o social. Essas áreas não podem parar. Durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou mudanças no alto escalão do governo. 5 secretarias tiveram nomes divulgados para a administração. Uma outra foi criada, de mineração, gás e energia renovável, que deve trazer mais investimentos ao Amazonas. Na Secretaria de Produção Rural, assume Daniel Borges. No Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, Vanderlei Alvino. Na Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, entra o novo secretário Breno Penha. Na Empresa Estadual de Turismo, Ian Ribeiro. O ex-deputado estadual Serafim Corrêa assume a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. E a nova pasta de Mineração, Gás e Energia Renovável recebe Rony Peixoto. Esse é um processo que acontece de forma muito natural, a necessidade da gente oxigenar, a necessidade da gente fazer algumas correções, a necessidade da gente ampliar também e trazer mais pessoas para dentro do governo.
Daí, portanto, o novo secretariado de Wilson Lima, 5 alterações e a criação da pasta que a gente tinha anunciado, inclusive, no começo do ano, que era de gás, né, e mineração, para explorar essas potencialidades aqui no Amazonas. Essas mudanças, de acordo com a declaração do próprio governador durante a coletiva de imprensa, estão relacionadas principalmente à queda de arrecadação. Serafim Correia, que é ex-deputado, ex-prefeito de Manaus, economista e advogado, ele tem uma experiência voltada para essa área de comércio, de indústria, de economia propriamente dita e pode ser uma peça fundamental, né, para conseguir mexer esse reordenamento de orçamento. Mas não foram apenas os secretários que mudaram. Durante essa coletiva, o governador Wilson Lima chegou a anunciar que ainda essa semana deve publicar um novo decreto, fazendo cortes no orçamento, fazendo reduções de despesas. Não as essenciais, né, até porque não pode, mas algumas outras que já foram definidas e que devem ser publicadas tão logo. Essas medidas, elas devem tentar compensar uma queda na arrecadação de cerca de 700 milhões de reais. Da onde que caiu? Por que caiu? A alíquota de ICMS, na arrecadação de ICMS, houve uma redução que justifica quase metade, mais que metade desse valor, e a outra parte é de FPE. FPE é o Fundo de Participação dos Estados, é um repasse do governo federal, que foi reduzido, havia uma previsão de mais de 4 bilhões de reais e esse repasse perde 300 milhões de reais. Então, para esse ano, a redução deve ser de 700 milhões de reais e, diante disso, vai haver um reordenamento. O que deve ser reduzido, de acordo com esse decreto que ainda vai ser publicado? Algumas despesas como diárias, viagens, aeronaves, telefonia, alguns contratos de locação. Os contratos de locação devem ter uma redução de 25%, é o que está inicialmente declarado durante essa coletiva de imprensa, mas a gente vai saber propriamente quando o decreto for publicado. De onde vai ser esse corte, de onde eles vão tentar compensar essa queda na arrecadação e assim que for publicado, a gente traz as informações para você. E o aeroporto de Manaus passará por obras de recuperação da pista a partir de setembro. Os voos não serão afetados, mas devem ser remanejados. A reforma da pista deve ser entregue em janeiro de 2024. Os problemas de infraestrutura na pista se tornaram públicos durante a intervenção emergencial que aconteceu em março deste ano. Rachaduras colocam em risco a operação de pousos e de decolagens. Serviços paliativos resolveram o problema, porém, temporariamente. Em relação à pista de pouso e decolagem, vocês devem se lembrar que em março desse ano nós tivemos um evento de manutenção não programada aqui no aeroporto, onde tivemos que fechar o aeroporto durante algumas obras para poder fazer uma intervenção no asfalto. Então é isso que nós precisamos evitar. Então a gente precisa fazer obras na pista de pouso e decolagens para poder garantir a continuidade operacional e garantir que a gente consiga ter a segurança normativa que a gente precisa ter no aeroporto. Algumas melhorias internas já foram feitas. Recentemente, o aeroporto de Manaus entregou um novo terminal de embarque de passageiros. A Vinci Airports assumiu o compromisso de investir R$1 bilhão em todos os terminais aéreos que estão em operação no estado do Amazonas. A nova fase da reforma começa agora, no mês de setembro. A pista principal do aeroporto ficará fechada das 4 horas da manhã ao meio-dia. Voos que estejam marcados para esse horário, seja de embarque ou desembarque, deverão ser reagendados. Alguns, inclusive, já começaram a ser remarcados. Alguns sites de vendas de passagens continuam comercializando voos para o período de fechamento da pista. A empresa que opera o terminal de Manaus garantiu que nenhum voo será cancelado. A nossa preocupação em definir esse planejamento é buscar, com as companhias aéreas, o menor impacto possível para que eles possam rearranjar os seus voos e manter a oferta de assentos, manter a disponibilidade de assentos para que a gente possa trazer passageiros e levar passageiros aqui do estado do Amazonas. A reforma da pista contempla serviços de drenagem, recapeamento asfáltico especializado, sinalizações horizontais, verticais e luminosas e a abertura de novos espaços para o taxiamento de aeronaves. Atualmente, o aeroporto de Manaus opera com 9 rotas domésticas e 3 destinos internacionais. A promessa é finalizar o serviço da pista até janeiro de 2024 e operar em pleno funcionamento até outubro do próximo ano.
Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.